Olá, tudo bem? Continuando nosso assunto sobre integrais, né? Agora fazendo um estudo físico desse conteúdo, nós vamos mostrar como que essa relação é, da física e como o conceito de integral e derivada eles podem contribuir muito para o entendimento desse assunto, né? É, Bem, a gente já vai começar. Hoje eu não preparei nada assim, porque eu quero fazer um exemplo para vocês simplesmente, porque o contexto é o mesmo do visto da videoaula anterior. Mas assim, vamos pensar o seguinte, né? A gente sempre, desde do princípio do ensino da física, assim, né? Sempre foi falar assim, a variação do espaço em relação ao tempo me fornece a velocidade. A variação da velocidade em relação ao tempo me fornece a aceleração, né? Enfim, esses elementos, assim como também quando a gente estuda outras estruturas da física, sempre tem essa relação de variação. Bem, então se nós falamos em variação, tem derivada, né? A variação da velocidade em relação ao tempo, então isso diz que a derivada da velocidade em relação ao tempo nos fornece a aceleração. A variação do espaço em relação ao tempo quer dizer o quê? Que a derivada do espaço, ou seja, da equação do espaço, da função do espaço, né? Derivando, ela vai me fornecer a equação da velocidade, certo? Então, essa relação. Então, temos que, primeira coisa, ficar bem claro que quando eu estou falando dessa relação, eu estou falando das equações, das funções que são fornecidas por esses estudos. Ou seja, a gente faz experimentos, e a partir desses experimentos isso gera um padrão, e esse padrão é respondido, né? Ou seja, ele é feito, assim, construído, assim dizer, por meio de uma forma matemática, né? A equação do espaço, né? A equação do movimento uniformemente variado, a da força, né? Enfim, outras coisas da física são dadas dessa forma. Então, ou seja, então vamos pensar o seguinte agora, tá? Então falei um pouco dessa relação da variação. Agora, se eu falar assim, ó, eu tenho a equação da velocidade e quero saber o espaço. Bem, se existe essa relação assim, operações inversas, então se eu tenho a velocidade, se eu integrar a velocidade, eu vou encontrar o quê? O espaço. Se eu tenho aceleração e se eu integrar, o que eu vou encontrar? A velocidade. E se eu integrar de novo, eu vou encontrar o espaço, certo? Então essa é a relação. Então eu vou passar um exemplo para vocês, né? Falando sobre essa relação e a gente vai fazer esse exemplo, tá bom? Beleza? Então eu vou ler o exemplo, daí eu vou colocar ele na descrição do vídeo, tá? Para vocês entenderem melhor, tá? Daí eu vou ler o exemplo, vou fazer o exemplo com vocês, vou mostrar essa relação no GeoGebra, tá? E daí a gente vai aí eu coloco o enunciado do exemplo na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá. Bem, então antes de começar, eu queria só reescrever aquelas coisas que eu disse já no vídeo, na introdução desse vídeo, tá? Então, por exemplo, assim, né, ó, aqui, ó, a variação opa, deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar aqui melhor. A variação do espaço, Então o que quer dizer? Que a variação do espaço em relação ao tempo me fornece a velocidade, certo? Então, do ponto de vista do cálculo, seria o que? A variação do espaço, ou seja, a derivada do espaço em relação ao tempo, isso vai me fornecer o que? A velocidade, certo? E na mesma perspectiva, ó, a derivada da velocidade em relação ao tempo é igual a quê? A aceleração, tudo bem? E nós temos agora o processo contrário, né? Então o que quer dizer? Se eu pegar e integrar a velocidade, isso aqui vai me fornecer o quê? O espaço.
E a mesma característica, se eu integrar a aceleração, não faltou o dt, tá? Ali, dt, isso vai me fornecer o que? A velocidade, tudo bem? Então essa é a relação que eu quero que vocês fique claro para vocês. Então quando falo em variação, temos derivada. Então se nós temos essa relação inversa entre elas, então se eu integrar a velocidade, eu encontro o espaço, tá bom? Agora vamos construir o exercício lá. Eu vou ler o exemplo e nós vamos fazer o exercício, tá bom? Bem, o exemplo é o seguinte: uma partícula move-se ao longo de uma reta de tal forma que sua velocidade no instante t é v de t igual a t ao quadrado menos t menos 6, medido em metro por segundo. Então ele pede para encontrar o deslocamento da partícula durante o período entre 1 e 4 e encontre a distância percorrida durante esse período, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou mostrar essa questão assim. Primeiro vamos colocar a fórmula, certo? Ele me fornece o que? Ele me fornece a velocidade. Então v de t é igual a t ao quadrado menos t menos 6, certo? E ele quer o que? A primeira coisa que ele quer é o deslocamento, ou seja, quanto que ele andou a partícula, o deslocamento da partícula durante o período 1 até 4, certo? Então é o seguinte, então nós queremos saber o que acontece no período de 1 até 4, então nós vamos trabalhar assim: se é o deslocamento, ou seja, se eu integrar a velocidade, a v de t, dt, eu vou encontrar aqui o espaço t, tá? Só que ele quer especificamente, t, tá? Nesse intervalo. Então nós temos o que? Nós temos um intervalo de integração aqui. Então nós vamos fazer o que? Nós vamos calcular a integral de 1 até 4 de quem? Da função v de t. Quem que é a função v de t? T ao quadrado menos t menos 6, certo? Então nós vamos calcular essa integral. Essa integral a gente já viu, né? Ela nos fornece que resultado. Se a gente pegar os valores da tabela que eu também coloquei no link anterior, no vídeo anterior, vai ficar o que? T ao cubo sobre 3 menos 2, perdão, aqui não é 2 não, aqui vai ficar t ao quadrado sobre 2 menos 6t, variando da onde até onde? De 1 até 4. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir o maior e subtrair pelo menor, tá certo? Então aqui vai ficar de que jeito? Vai ficar 4 ao cubo sobre 3 menos 4 ao quadrado sobre 2 menos 4 vezes 6 vezes 4, então vou colocar o 6 aqui, né? Menos quem? 1 ao cubo sobre 3 menos 1 ao quadrado sobre 2 menos 6 vezes 1, tá certo? E fazendo essa operação aqui, tudo isso daqui, esse resultado como um todo, ou seja, o espaço percorrido, o deslocamento da partícula entre o tempo t e 1 e 4 é de menos 9 sobre 2, tá? O que significa isso daqui, né? Menos 4,5. O que quer dizer esse sinal de menos? Significa que a partícula andou para a esquerda 4,5 metros, tá bom? Então esse é o deslocamento, essa é a ideia. Então nesse caso aqui, o que acontece? Ó, esse sinal negativo indica que se desse positivo, ele estava percorrendo para o sentido positivo. Como positivo não, para a direita, né? E no caso o negativo indica que ele andou 4,5 metros para a esquerda, tá bom? Agora nós vamos fazer a letra B, que é a distância percorrida. Mas vamos mostrar isso no GeoGebra, porque daí é um pouco diferente ali a ideia nesse caso, tá bom? Então vamos lá. Bem, então no GeoGebra nós temos a seguinte situação. Vamos fazer no intervalo de 1 até 4, então eu vou colocar uma condicional aqui, tá? E daí eu vou colocar no formato de x, tá? Se
for 1 menor ou igual a x e x é menor ou igual a 4, então vamos fazer o quê? Então no lugar de t eu vou substituir por x, então vai ficar x ao quadrado menos x menos 6, certo? Então esse é o meu intervalo, tá bom? Então olha lá, ele quer saber o que? A distância percorrida, ou seja, agora não interessa se ele está indo para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, ele quer saber quanto que ele andou, no intervalo de 1 até 3. Então aqui nós podemos observar que até esse ponto nós temos respostas negativas para a velocidade, porque esse cara aqui é a velocidade, certo? Então nós temos uma velocidade aqui nesse intervalo negativo, então se a distância percorrida é positivo, então nós temos que fazer o quê? Nós temos que calcular duas integrais aqui, uma de 1 até 3, só que no caso eu vou colocar o módulo positivo, e a outra vai ficar de 3 até 4, tá? E daí a soma desses resultados vão dar um valor positivo, ou seja, como é que vai ficar isso daí? Então, o que nós temos que ter ciência é que nesse caso aqui, ó, nós temos um intervalo que é negativo, né, mas eu quero a distância percorrida, eu quero o todo. Então, isso aqui, nós, digamos assim, indiferente se você está para cima, para baixo, esquerda, direita, o quanto eu andei. O quanto eu andei é um valor positivo. E é isso que eu preciso fazer, tá bom? Então, vou fazer agora lá no quadro, tá bom? Então, aqui o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que calcular duas integrais. A integral de 1 até 3, de quem? Do módulo de v de t, mais a integral, faltou fechar o módulo aqui, né? A integral de 3 até 4v de t, certo? Então o que a gente sabe? A gente sabe que esse cara aqui vai ser negativo nesse intervalo de 1 até 3. Então como é que eu vou fazer isso daqui? Eu vou fazer da seguinte forma. Vai ficar a integral de 1 até 3 de... Como vai ser um valor negativo, para sair do módulo ele vai multiplicar por menos 1. Então vai ficar menos v de t mais a integral de 3 até 4 de v de t. Certo? Então nós temos que calcular essas duas integrais, né? Aqui eu vou colocar separadamente a função, né? Eu vou colocar a integral, né? A integral é t ao quadrado menos t menos 6 dt. Isso é o que? T ao cubo sobre 3 menos t ao quadrado sobre 2 menos 6t. Então esse resultado eu vou substituindo esses dois valores aqui. Então vai ficar menos t ao cubo sobre 3 menos t ao quadrado sobre 2 menos 6t. Isso daqui, variando de 1 até 3, mais, aqui no caso, ó, perceba que o sinal negativo é esse daqui, tá? Mais t ao cubo sobre 3 menos t ao quadrado sobre 2 menos 6t, variando de 3 até 4. E quando nós fizemos essas substituições aqui todas, tá? Substituir o maior menos o menor, tudo, daí vocês façam isso para fazer o teste, utilizem um GeoGebra ou façam na conta, isso aqui vai dar um valor aproximadamente de 10,17 metros. Ou seja, o que quer dizer isso daqui? Quer dizer que essa distância percorrida aqui, ó, nesse intervalo, é de 10,17 metros. Beleza? Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade e de outras universidades, pois, como eu sempre digo aqui no canal, o conhecimento é o que deve ser compartilhado. Um forte abraço para vocês, se cuidem e bom carnaval, né? E até a próxima.